Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qual dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja agora ministrando a Tua palavra aos nossos corações. Perdoa, Pai, os nossos pecados, para que possamos ter a mente limpa para receber a Tua ministração. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vivemos em uma época em que se valoriza muito o selo de qualidade de um produto. Queremos ter certeza de que aquilo que nós estamos comprando é de fato confiável, é de fato autêntico, fabricado dentro dos melhores parâmetros técnicos. Porque, infelizmente, hoje existem muitas imitações no mercado. Às vezes você pensa que está adquirindo um produto de marca e aquilo é uma falsificação. Você até paga um preço bem menor do que o valor original do produto autêntico, mas você está levando, na verdade, um produto falsificado e que vai dar problemas lá na frente. Às vezes, são problemas de segurança que colocam até a tua vida em risco. Quantas vezes eu já ouvi a história, e você também deve ter ouvido, de pessoas que compraram carregadores de celular e não compraram a marca original. E aí você carrega o celular e o celular pode queimar, pode explodir. Então, às vezes, a gente paga um preço alto demais por levar um produto que até se parece muito com a mercadoria original, mas é um produto fake, como se diz na linguagem de hoje. As pessoas, às vezes, compram gato por lebre, ficam iludidas. E, às vezes, até conscientemente, as pessoas compram produtos similares
com uma qualidade muito, muito inferior. E, ocasionalmente, às vezes, nós também mostramos coisas das nossas vidas, mas que a gente sabe que não são a realidade. Isso é muito nítido nos meios sociais. Então, as pessoas postam, às vezes, viagens no Facebook para mostrarem como estão indo bem, para mostrarem uma certa ostentação. Às vezes as pessoas nem sequer fizeram essas viagens. E quem assiste fica morrendo de inveja. Puxa, como eu queria estar no lugar dessa pessoa. Está lá tirando uma foto ao lado da Torre Eiffel em Paris. E aquilo, às vezes, foi só uma montagem. Esses dias, eu estava assistindo ao noticiário e vi uma reportagem, na verdade não foi pela televisão, eu vi pela internet, uma pessoa da nobreza europeia, não vou ficar dando nomes aqui, não é nosso objetivo, mas uma pessoa da nobreza europeia publicou uma foto dela com a família e ela fez uma edição, na verdade. Aquilo foi uma foto, de certa maneira, manipulada. E ela passou vergonha depois porque as pessoas descobriram que aquilo era uma foto editada, não era uma foto verdadeira, original. E aquilo foi retirado, então aquela imagem, aquela foto foi retirada da internet, e essa pessoa da nobreza teve que vir pedir desculpas pelo que ela havia feito. Então é melhor a gente assumir mesmo a nossa aparência. Eu, quando vocês virem alguma foto minha, podem ter certeza que não foi manipulada. Não vou perder tempo com essas coisas. Vamos assumir a idade que a gente tem, né? Por que esconder? Ter cabelo onde não tem, né? Aquela pele lisinha, não é mais assim. Então vamos assumir a verdade. Isso no meio do comércio já cria problemas, mas a grande questão é que esse mesmo processo às vezes acontece na dimensão espiritual das nossas vidas. E as pessoas confundem com uma certa frequência experiências aparentemente espirituais com uma vida de relacionamento profundo com Deus. Trocam uma coisa pela outra e ficam na ilusão de que aquilo que estão vivendo é, de fato, uma experiência autêntica de comunhão com o Criador, quando, na realidade, é só um similar de qualidade muito inferior. Isso cria ilusão na vida das pessoas e, ocasionalmente, alguns têm a impressão de que estão vivendo um relacionamento muito espiritual com Deus, estão vivendo uma vida rica espiritualmente falando, mas, na verdade, estão simplesmente se iludindo, vivendo algo que pode até parecer uma experiência espiritual, mas nada mais é do que um processo psicológico superficial. Então, muitos acham que quando estão sentindo, por exemplo, alguns formigamentos no corpo, ou estão bem psicologicamente falando, é porque estão vivendo uma profunda comunhão com Deus, estão orando a Deus e sentem alguma coisa no corpo e imaginam, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. E, infelizmente, podem estar enganados, iludidos,
porque são experiências simplesmente emocionais, que não têm absolutamente nada a ver com a verdadeira vida espiritual. Alguns, então, são facilmente enganados por líderes religiosos inescrupulosos, que manipulam as pessoas, fazendo com que elas acreditem que estão vivendo naquele momento uma experiência de grande comunhão com Deus. E aquilo nada mais é do que uma manipulação psicológica. Acham que estão tendo uma experiência fantástica com Deus e aquilo é simplesmente fruto de um processo emocional que a mente humana fabrica. E nós somos seres altamente vulneráveis ao engano, à ilusão. Nós, seres humanos, somos seres emotivos por natureza. Alguns são mais emotivos, outros são menos emotivos, mas nós nos enganamos com muita facilidade. E isso é muito fácil de observar quando nós estamos lidando com questões espirituais. E por isso a Bíblia nos adverte a avaliarmos criticamente as nossas experiências espirituais. A Bíblia nos aconselha a rever as nossas vidas e a verificar periodicamente se aquilo que nós imaginamos que é uma vida de comunhão espiritual profunda e verdadeira com Deus, se na verdade aquilo não passa de um fenômeno da natureza psicológica do ser humano. Em particular, a Bíblia tem livros chamados livros de sabedoria, como o livro de Jó, como o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. E no Novo Testamento nós também temos um livro que é um livro de sabedoria, tipicamente um livro judaico de sabedoria, só que escrito dentro de um contexto cristão, que é o livro de Tiago. E semana passada, o pastor Ismael abordou o texto inicial do livro de Tiago. E o Espírito Santo tocou o meu coração no sentido de eu continuar, neste domingo, a avaliar este livro, a examinar este livro, porque hoje nós necessitamos urgentemente, nas nossas igrejas, nas nações, em todo o mundo, nós necessitamos de sabedoria. Nós não necessitamos tanto de conhecimento. Nós já temos muito conhecimento, meus irmãos. Claro que quanto mais conhecimento, melhor, lógico. Mas com o conhecimento que nós já temos hoje, nós já poderíamos revolucionar o mundo. Nós poderíamos estar vivendo com um padrão de qualidade de vida muitíssimo superior ao que nós vivemos hoje, se tivéssemos sabedoria para aplicar o conhecimento que nós já adquirimos. Porque não adianta o mundo, a sociedade, ter um conhecimento fantástico se não tem sabedoria para aplicar esse conhecimento para o bem. É o que aconteceu com algumas invenções. O telefone é uma bênção, mas às vezes o telefone é usado para praticar o mal. Bandidos conversam entre si para planejar um assalto. O telefone em si é maravilhoso, a informação é maravilhosa, só que
isso é usado para o mal. A mesma coisa aconteceu com o avião, inventado por Santos Dumont. Para nós brasileiros, Santos Dumont é o inventor do avião. Os americanos divergem, mas para nós foi Santos Dumont. Só que Santos Dumont entrou em depressão quando viu a sua invenção sendo transformada em armamento de guerra. Então nós precisamos de sabedoria. E o livro de Tiago é um livro de sabedoria. E a carta de Tiago, em particular, aborda um assunto essencial, central na nossa vida, que é a questão da fé. Tiago nos ajuda a fazer o seguinte questionamento: o que é fé? Afinal de contas, a fé que eu tenho é realmente uma fé salvadora? A fé que eu vivencio no meu dia a dia é realmente uma fé segundo os padrões de Deus? Ou é uma fé fake? Uma fé de imitação? Uma fé de qualidade inferior, que até pode aparentar para os outros como uma fé genuína, mas é uma fé que não faz nenhuma mudança na minha vida. E é isso que Tiago aborda nesse texto. De acordo com Tiago, a fé autêntica, a fé genuína, a fé segundo os padrões de Deus, é aquela que produz uma mudança significativa na minha maneira de pensar e no meu comportamento. Isso é uma fé autêntica segundo os padrões de Deus. Em que consiste essa fé? De acordo com Tiago, a primeira característica de uma fé genuinamente salvadora é que ela produz mudança de vida. Uma fé que não produz mudança de vida é uma fé mentirosa, é uma falsa fé, é uma fé fake. A verdadeira fé, a fé salvadora, é aquela que produz mudanças significativas de vida. Por quê? Porque ela muda a minha maneira de pensar, ela muda o meu sistema de crenças e, consequentemente, ela muda os meus valores, ela muda as minhas ideias, ela muda a minha filosofia de vida e, consequentemente, ela muda concretamente as minhas atitudes. Não dá para eu ser a mesma pessoa depois que eu tenho a fé salvadora. Aliás, vale a pena a gente abrir um parênteses e esclarecer o que a gente quer dizer com o termo salvação ou o termo salvador. Fé salvadora. Por que salvadora? Se você perguntar para cada 10 cristãos o que você entende por salvação, 9 vão dizer assim: salvação é eu ir para o céu e não ir para o inferno, depois que eu morrer. Esse é o conceito que as pessoas têm de salvação. E as pessoas até acreditam que é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia até fala sobre isso, mas é num número muito pequeno de passagens bíblicas. Na grande parte da Bíblia, quando ela fala sobre salvação, não tem absolutamente nada a ver com o que vai acontecer depois da sua morte. A Bíblia, quando fala de salvação, está falando sobre o momento presente, sobre o aqui e agora, sobre a realidade que você está vivendo hoje.
Quando a Bíblia fala sobre salvação, o termo salvação, no original grego, é cura. A Bíblia está dizendo que você precisa de uma fé que te cure hoje. Mas não é uma cura física, às vezes até pode ser, mas a cura da qual a Bíblia fala é a cura espiritual. É uma cura espiritual que vai se refletir em cura psicológica. Muitas vezes haverá necessidade da ajuda de profissionais para isso. E, em alguns casos, até cura física. Mas a fé salvadora é a fé que cura. Cura você espiritualmente hoje. Não é daqui a 1000 anos, é agora. É no momento presente. Você precisa de uma fé que te ajude agora, porque você está vivendo agora. O ontem já passou. O amanhã, você não sabe o que vai ser de você. Eu não sei se eu estarei aqui amanhã. A salvação é para agora. A fé salvadora é a fé que te ajuda agora. Uma fé que vai te ajudar só daqui a 100 anos não é algo útil. Porque daqui a 100 anos a gente ainda não chegou lá. A gente precisa de algo para o hoje. A fé salvadora para Tiago é uma fé que te transforma hoje. É uma fé que te ajuda hoje a você pensar de maneira melhor, de maneira mais positiva, de maneira construtiva. É uma fé que muda o teu agir agora. E por isso, Tiago escreve aqui no versículo 14, usando um exemplo concreto. Tiago não está se referindo a uma fé que só é genuína se a pessoa pratica atos de ajuda financeira ou de ajuda social. Tiago está simplesmente fazendo uma ilustração, mostrando que se uma fé é de fato salvadora, ela vai se concretizar por meio de comportamentos observáveis. Observáveis para os outros e observáveis para você. E aí a gente usa até esse conceito em terapia. Quando se faz um contrato em terapia e a pessoa fala assim, eu vim aqui porque eu quero mudar. Mas você quer mudar o quê, especificamente? Eu quero ser uma pessoa melhor. Mas o que é ser uma pessoa melhor para você em termos de comportamento? O que vai mudar na sua vida a partir do momento que você se torna uma pessoa melhor? Como eu e as outras pessoas vamos saber que você se tornou uma pessoa melhor? Enquanto a pessoa não traduz em termos de comportamento concreto o que ele quer mudar na sua vida, não tem terapia. Isso vale na vida espiritual também. A verdadeira fé se evidencia em comportamentos observáveis, comportamentos concretos, comportamentos visíveis. É isso que Tiago está dizendo aqui. Não adianta eu chegar para uma pessoa, por exemplo, usando o exemplo de Tiago, que está morrendo de frio, e eu estou com um cobertor na minha mochila, eu estou vendo a pessoa morrendo de frio, e falar para ela, olha, que Deus te aqueça, que Deus abençoe a sua vida, que você não sinta frio, e eu estou com um cobertor na mochila. Então, Tiago diz, olha, se você tem a verdadeira fé, você simplesmente vai tirar o cobertor da sua mochila e cobrir a pessoa que está morrendo de frio. Se eu encontro uma pessoa que eu conheço, uma pessoa, ou às vezes até eu não conheço, mas eu avalio a situação e vejo que essa pessoa realmente está em necessidade, e eu tenho condições de ajudá-la naquele momento, se eu não ajudá-la, isso mostra frieza e insensibilidade da minha parte. Isso não é fé. Para Tiago, a fé me move a agir. Então, eu vou fazer o que está ao meu alcance para ajudar aquela pessoa. Tiago aqui usa o exemplo de ajuda social
mas a gente pode passar isso para outras esferas da nossa vida. Por exemplo, você é casado, ou você tem um relacionamento. Se você tem a verdadeira fé, você não vai fazer o mal para aquela pessoa que vive com você. Você não vai caluniá-la para outras pessoas. Você não vai falar mal dela para outras pessoas. Você não vai prejudicá-la. Você não vai maltratá-la. Não vai agredi-la. Não vai xingá-la. Não vai gritar com ela falando palavras grosseiras. Porque se você fizer isso, significa que você não mudou a sua mentalidade. Significa que você não foi transformado. Significa que você não tem a fé salvadora. E quem fala isso é Tiago. Veja, não é questão de ser santinho, de ser uma pessoa super bacana. É questão de entender o que é a salvação. A salvação é mudança de vida. Mas eu vou para o céu depois que eu morrer? Esquece isso por enquanto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não estão no céu aqui. Vocês estão todos no planeta Terra. Vamos viver o que a Bíblia nos ensina para viver enquanto estamos no planeta Terra. Que bom! Eu acredito firmemente que Deus nos reservou algo extraordinário. Como a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Maravilhoso. Mas vamos ficar com os pés no chão. A salvação é para agora. Se a sua vida não mudou nada, isso significa que não há fé salvadora em você. A nossa visão a respeito de quem nós somos, de quem são os outros, do que é a vida, ela automaticamente muda quando nós vivemos em comunhão com Cristo. Porque quando Cristo entrou na minha vida, o Espírito Santo entrou também. E quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer daquilo que é errado, daquilo que não é justo. O Espírito Santo mostra para a gente o que está de errado com nós, com cada um de nós. Ele mostra para a gente o que não está bem conosco. E o Espírito Santo nos convida a mudar estes aspectos das nossas vidas que são prejudiciais, que são negativos. Por isso que a vida espiritual começa de dentro para fora. É o Espírito Santo que introduz essa mudança, partindo pela fé, e uma fé que nos induz a mudar o nosso comportamento e a nossa visão de vida. Então, essa é a primeira reflexão. Em segundo lugar, a fé salvadora produz em nós uma confiança em Deus. A fé não é simplesmente acreditar em algo. A fé é muito mais do que isso. A fé é confiar em Deus. E por isso Tiago escreve aqui: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Tiago está chamando aqui a atenção para um mal do nosso tempo, que é a informação excessiva, de maneira que nós temos a tendência de viver em função do aprendizado, da incorporação de novas informações, e nós sempre estamos em busca de novas informações,
E nós passamos a acreditar em um monte de coisas que até são positivas, mas isso não é fé. Você pode conhecer a Bíblia de cor e salteado, de Gênesis a Apocalipse, isso não é fé. Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Saber tudo o que se pode saber sobre Jesus, isso não é fé. Você pode conhecer todas as teorias teológicas a respeito do arrebatamento, a respeito da expiação pelo pecado, mas isso não é fé. A fé implica relacionamento. E relacionamento só existe na base da confiança. A palavra fé em grego é confiar. É eu confiar a tal ponto em Deus e em Jesus que eu me entrego para eles, porque eu sei que eles vão fazer o melhor para mim. Fé em Jesus significa descansar em Jesus a despeito de qualquer circunstância negativa em que eu estiver naquele momento. Fé significa eu ter aquela segurança do amor de Deus, de um Deus que realmente nunca vai me desamparar. Por isso que Jesus disse: estáis cansados e sobrecarregados? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Só obtém esse alívio quem realmente confia em Jesus. E a confiança é o primeiro passo para a mudança. Você sabe, eu vou conversar uma coisa aqui para vocês como profissional de saúde. E o que eu vivo como profissional de saúde, posso dizer para vocês que meus colegas todos iriam assinar embaixo do que eu estou falando. Eu sei se um tratamento vai dar certo ou não no primeiro minuto de conversa com um paciente. No primeiro minuto de consulta, eu sei se eu vou ter êxito ou não naquele tratamento. Como? Porque os remédios são os mesmos que eu vou usar para todos. O conhecimento científico é o mesmo que eu vou usar para todos. Mas pelo olhar do paciente, eu sei se ele confia ou não naquilo que eu estou dizendo. Pelo olhar, eu consigo perceber, pelos gestos, pelo comportamento, pelo semblante, se ele de fato está confiando ou não em mim. Isso não precisa nem de um minuto, é nos primeiros 30 segundos. Quando eu percebo que ele não está confiando em mim, eu já sei que o tratamento não vai dar certo. Isso é um princípio espiritual. Aconteceu, sabe com quem? Com Jesus. Jesus, diz a palavra de Deus, estava em Nazaré. E Jesus, olha, Jesus é Deus, tá? É Deus. Jesus não conseguiu fazer milagres na dimensão que ele queria fazer, porque as pessoas não acreditavam em Jesus. O poder estava lá com ele, mas o milagre não acontecia. Está na Bíblia. Jesus se admirou da incredulidade da população em Nazaré, e lá não pôde executar muitos milagres, porque as pessoas não confiavam em Jesus. Isso não vale, claro, só para uma consulta. Isso vale para a vida. Quando uma pessoa conversa com você, você percebe que a pessoa não confia em você, meu amigo, não adianta você continuar a conversa, vai ser tempo perdido, a pessoa não confia em você, acabou. Fé implica confiança. E quando eu confio em Deus, eu permito, eu dou o aval para o Espírito Santo fazer a obra na minha vida. A obra é dele, não é minha. Eu só respondo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. E, finalmente, a verdadeira fé produz o amor. Esse amor do qual a gente tanto fala nas igrejas, mas que é tão pouco praticado.
Tiago diz que assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. A fé sem amor é morta, não vale nada. Porque é o amor que nos leva a viver de uma forma civilizada, não só com nós mesmos, mas com os meus vizinhos, com os meus amigos, com meus colegas e com as pessoas da sociedade com as quais eu tenho algum tipo de contato, direto ou indireto. É o amor, é a compaixão. É isso que transforma o mundo. Uma fé sem compaixão é uma fé até destrutiva. Agora, quando a fé se acompanha de compaixão, a fé se desenvolve e permite com que a gente realmente cresça espiritualmente. Existe uma frase de um filósofo chinês que viveu 500 anos antes de Cristo, Lao Tse. Lao Tse dizia assim: a bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamento cria profundidade. A bondade em dádiva cria amor. E o Código Samurai dizia o seguinte: tenha compaixão, ajude os seus companheiros em qualquer oportunidade. Se a oportunidade não surge, saia do seu caminho para encontrá-la. A caridade, a compaixão devem ser comportamentos visíveis na vida de uma pessoa que foi transformada pela fé salvadora. Que nós possamos viver a fé hoje, agora, aqui, onde nós estamos. E que essa fé nos transforme em cristãos conscientes e praticantes da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.